já a gravar aqui. Se quiser fazer as honras, Paty. Então tá. Olá de novo, nosso terceiro encontro, super bem-vindos. Eu estou muito contente de poder falar sobre o Vaticano para vocês. Preparei esse documentão para vocês. Tentei orientar uma estrutura que deu uma ideia abrangente geral da coisa, sobretudo falando dos edifícios. Eu não vou falar de obras de arte hoje, vou falar sobre o lugar Vaticano e sobre o que construíram lá em cima, para a gente começar. E como são praticamente 1.700 anos de construção, é bastante coisa para a gente falar, fazendo algumas idas e voltas na cidade de Roma em relação a outras coisas que são importantes também. Em Roma e na Itália é sempre tudo ligado. Então é muito difícil você falar de uma coisa só, porque depois, não, mas tem aquilo, se você for ver aquilo, então vai ter um pouquinho disso também. Mas a gente, assim, são balinhas, na verdade, né? Que tem. O principal é o Vaticano mesmo, e para chegar na realização do Estado do Vaticano. E lá eu vou parar, né? Vou falar até bem pouco, porque a história de antes de ontem não tem graça pra gente. A gente gosta da história lá atrás. Então, vou começar a partilhar o primeiro slide. Vamos lá. Aqui estamos nós com a... Só para te informar, todo mundo já está... A Bia chegou, a Beatriz chegou, a Cecília também chegou, tá? São as que faltavam. A Paty está muda. Paty. A Paty está muda. Eu sei, ela se mutou. Estão ouvindo? Paty, você se mutou. Está ouvindo? Sim, não? Agora sim. Ok. Ok. Então, vamos lá. Sem Helena isso não seria possível, poucas palavras, então é uma coisa feita em 4 mãos, importante que ela esteja aí, porque senão, gente do céu, não ia dar nada certo aqui. Hoje em dia, esse mapa ele é interessante porque ele mostra um pouquinho a dimensão da coisa, né? Então, quando a gente fala de Vaticano, né, as pessoas fazem muita confusão entre o Estado do Vaticano e o Museu do Vaticano, são duas coisas completamente diferentes, né? Quando a gente fala Vaticano, a gente se refere ao Estado do Vaticano. O Estado do Vaticano, que nasceu em 1929, então é uma coisa super recente, né? E que compreende essa área que vocês estão vendo aqui, né? Ela abrange essa área que vocês estão vendo aqui, mas há uma infinidade de outras propriedades extraterritoriais. O que quer dizer isso? O Vaticano tem uma quantidade enorme de terras, enorme, de propriedades, de edifícios, seja em Roma, na Itália, o que ele tinha na França, algumas coisas ele devolveu. Para vocês terem uma ideia, tem um momento que os papas vão ser exilados em Avignon, eles compraram Avignon. Isso aí foi devolvido muito tarde, muito tarde. Então, assim, as propriedades são muito, muito grandes, né? E se a gente percorrer a estrada para ver aonde isso tudo começou, a gente dá num famoso terreno da vovó. A vovó que a gente está falando aqui era a vovó do Nero, na verdade, né? Ela era a Agripina. A Agripina, ela possuía vários terrenos nessa área. E para vocês terem uma ideia, agora eu vou parar um segundo aqui de partilhar a tela, se fosse possível, mas não parece ser possível hoje. Isso. A coisa tá meio lenta. Porque eu queria mostrar para vocês isso aqui. A gente volta para esse mapa de Roma, vocês estão vendo, né? Então, isso aqui é o Coliseu, e isso aqui é o centro político e religioso da cidade, isso aqui é o coração da cidade. Chegar no Vaticano, nessa parte, você, olha, tá vendo? Aqui está o Rio Tibre, tá vendo? Você vem para cá, continua aqui, o Vaticano está mais ou menos aqui.
Então, é longe o Vaticano. E por que é importante saber que ele é longe? Porque essa área onde eles construíram o Circo do Nero, ela é simplesmente uma área onde se construíam sepulturas. Todas as estradas que levavam às províncias, isto é, chamavam as estradas provinciais, elas possuíam sepulturas. Eram áreas onde se enterravam os mortos, porque os mortos não podiam ser enterrados dentro dos muros da cidade. Mais do que por uma concepção de higiene, porque Lavoisier não tinha nascido ainda, simplesmente porque o morto não pode conviver com o vivo, porque a gente não sabe onde que o morto está. Então, aonde vai o morto? O morto vai à necrópole. E são duas coisas que não se podem misturar na cabeça da pessoa antiga, né? Então, tudo que era longe na Casa do Chapéu era tendencialmente uma área que poderia ser uma área cemiterial, né? Então, a gente volta aqui para as nossas imagens. Por que eu tenho 2 documentos abertos? Perdão, amigos. Tá tudo certo. Ok. Não deixa fazer a tela cheia. A gente teve esse problema com o aulão do Coliseu. Eu vou tentar o outro PPT. Não sei por que ele está fazendo isso agora. Ok, acho que está dando. Ok. Então, o que vai acontecer nessa área aqui, como eu falei para vocês, é que tem esse terreno que a Agripina possui. E o Nero vai iniciar Nero, a gente está falando primeiro século depois de Cristo, bem no início. A gente vai começar a construção desse circo que vocês estão vendo. E quem vai acabar esse circo vai ser o próprio Nero. O Calígula vai iniciar e o Nero vai acabar. Por que esse circo é importante no terreno da vovó? Porque no ano de 68 depois de Cristo, segundo a tradição, aqui nesse circo morreu o apóstolo Pedro. Então, a gente vai ter, a partir daí, um significado que vai ser marcado para o resto da vida, esse lugar, por causa da morte do apóstolo Pedro aqui, entendeu? Morre o apóstolo Pedro, zona cemiterial. Tinha ali do lado desse circo um pequeno cemitério. Vocês estão vendo ali aquelas casinhas? Não são casinhas, são como se fossem sepulturas, é um cemitério como a gente conhece um cemitério, certo? Com pequenas estruturas sepulturais. E com templos, algum templo maior, um templo menor, tanto que um dos templos que existia nessa área era dedicado a uma deusa que se chamava Vática. Então, é daí que vem o nome. Originalmente, o nome Vaticano não tem nada a ver com o catolicismo, assim como essa área ela é muito mais antiga do que o catolicismo. Então, nessa área existia um desses templos que estava dentro dessa área cemiterial, que era um cemitério, gente, de homens livres. Você tem que imaginar que Roma era a capital do Império. Então, muita gente chegava dos 4 cantos do Império, cada um trazendo a sua própria cultura. E nesse cemitério, especialmente, você tinha uma miscigenação, uma mistura de culturas, porque cada um enterrava os seus próprios caros com os costumes que tinha trazido da sua terra de origem, certo? Então, essa área, eu só vou deixar aqui um pequeno parênteses, ela é visitável hoje, uma pequena área. Você pode descer no subterrâneo da Basílica de São Pedro e visitar isso aqui, e foi aberto só no ano 2000. Então, assim, é muito emocionante você caminhar no primeiro século depois de Cristo, embaixo da Basílica de São Pedro, porque uma pequeníssima parte foi restaurada para ter o público acesso a ela. Né? Isso tudo uma questão de religião do Vaticano no jubileu do ano 2000. Então, nasce essa área
por essas razões. O que vai acontecer? Pedro morre. O que fazem as pessoas que já conheciam o Pedro? Porque Pedro era super conhecido já, Paulo era super conhecido, e o cristianismo já estava bombando na cidade de Roma, que era a capital do império, e através das vias de comércio, das ruas de comércio, o cristianismo chegou em uma velocidade alucinante. Então, Pedro vai ser enterrado ali, e aos poucos, esse circo, nos séculos, ele vai ser esquecido, né? Vai ser deixado de lado, até chegar o imperador Constantino no quarto século, e no ano de 313, o imperador Constantino dá a liberdade de culto aos cristãos. Então, o que vocês estão vendo aqui agora é mais ou menos como essa área deve ter estado deteriorada, né? Vai perdendo a importância. E o que vai acontecer? O imperador Constantino, vocês estão vendo aqui a planta baixa do antigo circo, em verde, e o que vocês veem em preto é, hoje em dia, aqui a elipse Praça São Pedro, e à esquerda da elipse, a planta baixa da Basílica de São Pedro. Né? Então, essa é o que vocês podem imaginar, sobrepostos, né? O espaço do que a gente está falando agora. Né? Então, o apóstolo Pedro morre dentro do circo, dentro da área verde, e vai ser enterrado à direita, ali fora. Né? O que vai fazer o imperador Constantino? Ele vai destruir tudo o que tinha, ele vai aterrar aquela área do cemitério todinha, e vai construir em cima uma grande basílica, porque no ano de 313 depois de Cristo, ele dá liberdade de culto aos cristãos, e logo depois ele inicia a construção das 3 grandes basílicas patriarcais, isto é, São Pedro, São Paulo e São João. E é o imperador que dá essa ordem. Então, o imperador Constantino, ele vai ter o insight, ele vai ter a sensibilidade, ele vai ter a vontade de poder para botar ordem na religião cristã, vai fazer as reuniões para que os bispos decidissem quais são os livros, as datas a serem seguidas, quais são os evangelhos a serem seguidos. É ele que vai convocar essa reunião, ele que vai bancar essa reunião. Né? E isso tudo vai ser organizado a partir do imperador Constantino. Então, é ele que, justamente, manda construir essa basílica. Olha que curioso que é esse edifício. Você tem uma entrada majestosa, onde acontecia a evangelização das pessoas que se convertiam, né? E você tinha o batismo. E uma vez que a pessoa era batizada, ela podia entrar na igreja, e a igreja que a gente está vendo, né, a basílica, aquele corpo comprido lá no centro, representa simbolicamente o desenvolvimento espiritual do indivíduo, e tem o seu ápice no altar da igreja, aonde a gente sabe o que tem no altar da igreja. Você tem sempre uma relíquia de um santo, porque o santo, ele atingiu um nível superior de espiritualidade, certo? Então, essa é a primeira basílica que vai ter lá, e a gente sabe que ela é assim, porque aqui é uma outra visão dela, esse é um desenho do século XIX. Isso aqui é um dos afrescos que tem nos museus vaticanos hoje em dia, porque o Rafael, quando ele pintou a Sala de Rafael, a basílica estava sendo reconstruída, mas ainda não tinha sido feita a fachada, porque quando eles reconstroem as basílicas, eles começam do fundo, depois iam vindo para frente. Foi assim que eles fizeram com essa, pelo menos. Eles botaram abaixo o altar antigo e foram, né, destruindo aos poucos e reconstruindo aos poucos, né? Então, quando o Rafael está lá dentro, quando o Michelangelo lá dentro, ele está louco da vida, vai discutir com o Papa as coisas, é nesse espaço, nessa basílica, com essa fachada, que ele se encontra quando ele chega na área do Vaticano. Né? Então, a gente sabe que era assim mesmo, com certeza. Né? E tem essa visão. Porque, né, convenhamos, uma igreja do quarto século é uma raridade, certo? A gente não vê todos os dias. Né? E é exatamente nessa incêndio de Borgo que tem
esse afresco do Rafael. A área, praticamente, dessa igreja, que vocês podem ver aqui, ela é muito grande e no início não vai ter nenhum desses edifícios que vocês estão vendo ao redor. Então, no início, o Vaticano, ele é a Basílica de São Pedro. E a gente está falando de uma inauguração em torno ao ano de 329 depois de Cristo. Agora, o que acontece entre o quinto e o sexto século é o seguinte. Queda do Império Romano, 476 depois de Cristo. O que acontece? Você vai ter uma luta de poderes das famílias ricas, que são representadas pelos senadores, e a Cúria Romana, porque a Cúria Romana, quando cai o Império, ela vai vestir praticamente como uma luva toda a estrutura institucional do Estado, do Império Romano, sobretudo aqui na capital. Então, o que acontece? O que a gente chama hoje de diocese ou diócese, faz em português. Diocese. 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 Obrigada, Lilian. Diocese. As dioceses já existiam naquele tempo. Já existiam naquele tempo as dioceses todas divididas, né? Ajudas às pessoas mais carentes e tal. Isso tudo já existia naquele período. O que, então, vai facilitar, porque a estrutura da religião cristã, que é os católicos, eles vão se organizar de uma maneira absurda e vão, então, praticamente tomar conta da onde o Estado não existe mais, com a queda do Império, né? Porque os historiadores dividem a história em 476 depois de Cristo, eles falam, cai a queda do Império, né, Romano, a capital é Constantinopla, né? A capital não é mais aqui. Vai passar por Ravenna, vai passar por Milão, vai ter outras capitais, mas a capital não é mais Roma em primeiro momento, certo? Né? Então, o que acontece? Quando a gente chega entre o quinto e o sexto século depois de Cristo, você tem uma briga entre os senadores e a Cúria Romana. Porque a Cúria Romana vai escolher um papa que os senadores não gostam. E aí vai ter uma briga. E o que acontece com essa briga? A Cúria Romana elegeu um papa que chamava Simaco. Esse papa Simaco vai ser expulso dos palácios papais, que eram em São João e Latrão, que era numa outra região da cidade. E os senadores vão eleger um outro papa e vão botar dentro do Palácio Papal. Então, você tem um papa eleito pelos senadores dentro de São João e Latrão e um papa que foi expulso, aquele que tinha sido eleito pela Cúria, e que não sabe onde ele vai. E onde que ele vai? Ele vai nessa área aqui, gente. É aqui que ele vai construir o primeiro núcleo de edifícios do que a gente chama de Vaticano hoje. Isso acontece por causa do famoso cisma laurenciano. Né? Desse período não há documentos, né? A gente sabe do que aconteceu, mas não há documentos mostrando o que ele construiu, o que ele não construiu e por aí vai, né? Então, hoje em dia, como vão ser a partir do Papa Simaco, do que aconteceu entre os séculos 5 e 6 depois de Cristo, como é que isso vai crescer? Né? Você tem um pequeno esquema que eu peguei aqui para vocês terem uma ideia de como vão ser adicionados os edifícios ali ao redor da Basílica de São Pedro. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é esse muro aqui em vermelho, que é um muro que que cria o que eles chamam de Cidade Leonina. Vai ter o Papa Leão IV, no ano de 847, vão ter ataques dos saracenos. Os saracenos eram piratas. Eles vão chegar no Porto de Ostia, vão entrar na cidade, vão roubar as pedras preciosas, o ouro, tudo que enfeitava essas igrejas, que era uma coisa extremamente suntuosa. E o Papa vai ficar muito bravo e vai começar, então, a construção desses primeiros muros, que vão dar origem ao que é a chamada Cidade Leonina. Né? E a gente vê isso, então, na cor vermelha. A partir daí, a gente vai ver o Papa Nicolau V. Ok. Antes de começar a segunda parte dessas construções, alguém tem alguma dúvida? Tá tudo bem?